Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Aleluias. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Amém? Então Jesus interrogou os discípulos, perguntando a eles quem o povo achava quem ele era, né? Mas ninguém soube dizer quem Jesus era. É por isso que disseram: deve ser João Batista, o filho do homem. Aliás, João Batista, me perdoe, ou outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus agora faz a pergunta para os seus discípulos no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja Deus! Que bela revelação que Pedro teve, vinda não de homens, mas vinda exclusivamente do Pai que está nos céus. Foi Ele que o revelou para Pedro quem verdadeiramente Jesus era. Aleluias! Louvado seja Deus! Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluias! Quando Jesus fez a pergunta aos seus discípulos o que o povo achava dele, o povo respondendo: não, é João Batista, é Elias, é Jeremias ou alguns dos profetas. Nenhum dos moradores de Cesareia de Filipe recebeu tão grande revelação como Pedro recebeu, porque a revelação foi dada por Deus, e Deus escolheu Pedro para que Pedro dissesse a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, do Deus vivo. Tu és o Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus. E Jesus diz: não foi carne e sangue, e sim meu Pai que está nos céus. Pedro foi muito feliz em receber essa revelação de Deus. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Pedro foi muito feliz em receber essa revelação. Aleluias! Louvado seja Deus. Mas por que Pedro recebeu essa grande revelação vinda de Deus? Porque naquele momento o coração de Pedro estava totalmente limpo, estava puro. Naquele momento Deus não viu nenhuma impureza no coração dele. E Deus diz: eu vou revelar para Pedro quem é o meu filho, o Cristo, o meu ungido. Aleluias! E no verso 18, a palavra diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. Aleluia.
E eu vejo muitas vezes pastores, membros, obreiros, vamos lá na minha igreja. Espera aí, vamos lá na minha igreja. Mas aqui em Mateus a palavra não diz isso. O pastor Damião, ele abriu esse ministério, mas ele não pode dizer que a igreja é dele, nem eu posso dizer que a igreja é minha, porque na verdade a igreja ela é de Jesus. Jesus é o dono da igreja, e a igreja ela não é fundamentada por pedras ou tijolos, ela é fundamentada tão somente por pessoas, e é eu e vocês, porque somos nós que somos a igreja aqui na terra, a igreja de Jesus. Somos nós. Essas 4 paredes aqui é apenas o templo para que nós venhamos adorar a Deus, buscar a Deus, agradecer a Ele pelos seus feitos nas nossas vidas. E muitas vezes, quando a gente cumprimenta um irmão, o irmão diz: você congrega em qual igreja? Eles têm essa curiosidade. Não importa se é a igreja A, B, C ou D, o importante é que você congregue, é que você busque a Deus. Nós não devemos nos preocuparmos com a igreja, porque a igreja somos nós, e a igreja ela é falha, ela não é totalmente certa, porque uns anos atrás, quando eu estava à frente da Paz e Vida aqui em Bahia, chegou um senhor, um jovem, pela primeira vez. Enquanto eu pregava, aquele jovem estava ali com aquele livrinho de bolso, o Novo Testamento, lendo, e eu ministrando. E uma senhora que estava lá passando por um problema, ela estava sentada lá na última cadeira. Quando ela ouviu a mensagem, quando ela percebeu que a palavra estava falando com ela, ela saiu lá de trás e veio sentar na segunda fileira, onde tinha um lugar. E a igreja tinha bastante gente, estava cheia. E depois que eu terminei a mensagem, fiz o convite, e ninguém entregou a vida para Jesus. Aí na hora que eu ministrei a oferta, diz-me oferta, aí vieram trazer, e aquela mulher falou para mim: irmão, a palavra que o Senhor ministrou aí foi totalmente para mim. Mas eu não sabia nada do que estava se passando com ela, com a vida dela, com o casamento dela. O Espírito Santo até mudou a pregação, porque quando eu fiz o relatório para me pregar, foi totalmente diferente. Eu preguei sobre Tomé, ainda lembro como hoje. E ela ficou maravilhada. E ela ia passando na frente da igreja, e eu estava do lado de fora, não tinha começado o culto ainda, e eu disse: boa noite, a paz do Senhor. E ela ia para outra igreja. Ela não me respondeu nada, mas ela deu uma faixa assim, ela andou uns 6 metros, 7, de repente ela voltou, aí me cumprimentou. Aí disse: eu vou assistir o culto aqui, Deus pediu para mim vir aqui hoje. Eu ia passando, mas Deus me fez voltar para entrar aqui. Eu disse: amém, seja bem-vinda. E o jovem que estava lendo o Novo Testamento, ele disse: olha, irmão, eu sou católico, mas eu estou procurando a igreja certa para me congregar. E eu falei para ele: meu querido, eu não vou puxar a sardinha para a Paz e Vida, nem para a igreja nenhuma.
Só te digo uma coisa, com toda a verdade, que não existe igreja certa em lugar nenhum. Aonde você for, você não irá encontrar uma igreja certa, porque a igreja somos nós, e nós somos passivos de erros, nós somos falhos. O único que não falha, que é perfeito, é só Jesus Cristo, aquele que é o dono da igreja. E a igreja, ela se move, ela não fica parada. A igreja se move, ela vai pregar a palavra, ela vai levar a mensagem para quem está necessitando, ela faz visita àqueles que estão enfermos, ela ora por aqueles. Esse é o papel da igreja, uma igreja que se move. E muitos têm uma ideia diferente da igreja. Ele disse: irmão, muito obrigado por essas palavras. Agora eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque o Senhor disse tudo. Eu estou todo arrepiado. E ele entregou a vida para Jesus. E nós devemos pregar a palavra. E a igreja não pertence a mim, nem ao pastor Damião, a nenhum pastor aqui terreno. A igreja é de um único pastor, o pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo. Que um dia nós estaremos diante dele, ouvindo as suas doces palavras. Aleluia! Glória a Deus!